Bom dia a todos. Hoje, segunda-feira, dia 21 de fevereiro de 2022, estamos na sétima semana do Tempo Comum. O Evangelho de São Marcos, capítulo 9, versículo de 14 a 29. Naquele tempo, descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João, e chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: "O que discutis com eles?" Alguém da multidão respondeu: "Mestre, eu trouxe a ti meu filho que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito ataca, joga no chão e ele começa a espumar, ranger os dentes e fica completamente rijo. Eu pedi aos teus discípulos para expulsar o espírito, mas eles não conseguiram." Jesus disse: "Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei que suportar-vos? Trazei aqui o menino." Levaram-lhe o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão e começou a rolar e a espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: "Desde quando ele está assim?" O pai respondeu: "Desde criança, e muitas vezes o espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos." Jesus disse: "Se podes, tudo é possível para quem tem fé." O pai do menino disse em alta voz: "Eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé." Jesus viu que a multidão acorria para junto dele. Então ordenou ao espírito impuro: "Espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saias do menino e nunca mais entres nele." O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como que morto, e por isso todos diziam: "Ele morreu." Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou e o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram a sós: "Por que nós não conseguimos expulsar o espírito?" Jesus respondeu: "Essa espécie de demônio não pode ser expulsa de modo algum, a não ser pela oração." Olha isso. O texto do Evangelho de hoje começa dizendo que Jesus desceu da montanha. Aí lembramos o que meditamos no sábado passado e entendemos de que monte ou montanha o Evangelho está se referindo hoje. Certamente a montanha da transfiguração. Ao chegar ao pé da montanha, junto com Pedro, Tiago e João, Jesus percebeu que os demais discípulos estavam metidos numa grande enrascada. E diante do que viu, o mestre saiu com uma reação enérgica, dura, quando alguém da multidão lhe disse que os discípulos não foram capazes de expulsar um espírito mudo que já há muito tempo atormentava a vida de um garoto. E esse alguém era o próprio pai do menino. Muita gente estava ali presenciando aquela cena. Tinha até alguns mestres da lei. E Jesus chamou a todos de raça incrédula. É o mesmo que dizer gente sem fé. A começar pelos discípulos. Foram incapazes de realizar a missão que a eles foi confiada pelo próprio Mestre, por pura falta de fé. Se foram enviados para expulsar demônios, por que hesitaram neste caso concreto, só porque o demônio se mostrou tão violento? O desabafo de Jesus estava carregado de evocações, e algumas bem conhecidas, como foi o caso do povo de Israel no deserto, quando foi incapaz de perceber o amor salvífico de Deus se manifestando de muitos modos. Chegaram até colocar Deus em segundo lugar, quando construíram um bezerro de ouro e se puseram a adorá-lo. No episódio evangélico de hoje, pode tranquilamente ter havido falta de fé nos discípulos quando se viram diante de um caso extremo de possessão demoníaca. Certamente duvidaram do poder recebido do Mestre, julgando este poder insuficiente para resolver aquela situação extrema. O pai do menino possuído pelo espírito maligno não ficou atrás, não. Certamente deve ter desconfiado do poder dos apóstolos, preferindo recorrer diretamente ao Mestre, assim que ele chegou. A falta de fé foi a causa da impossibilidade de um milagre acontecer ali. A confissão do pai aflito demonstrou isso. "Creio, Senhor, mas aumentai a minha falta de fé." Essa confissão deveria ter sido feita também pelos apóstolos, uma vez que perceberam que também eles necessitavam de fortificar a própria fé diante dos desafios da missão, para não serem vítimas da dúvida nos momentos difíceis do apostolado futuro. O Mestre não era um milagreiro qualquer como muitos quiseram crer.
Antes, seus milagres comprovavam responsabilidade para quem deles se beneficiava. Somente quem pensasse assim estava em condição de recebê-los. Por esta razão, o pai do menino só foi atendido quando demonstrou ter fé verdadeira em Jesus. Bastou uma palavra do mestre, o espírito mau deixou o menino para sempre. O mesmo vale para mim, para você e para todos nós, meu irmão e minha irmã. Sem fé, nada acontece. Isso é uma verdade. Jesus nunca fez milagre algum sem que tivesse realmente comprovada a fé daqueles que estavam pedindo o milagre. Ele até certamente gostaria de fazer, mas era impedido pela falta de fé. Só aqueles que demonstraram realmente fé firme e genuína foram capazes então de serem beneficiados pelo Senhor. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, que desça sobre todos vós, permaneça sempre. Amém. Tenha todos bom dia, fique com Deus.